Oi, gente, somos da Droga Vet. Hoje estamos com a doutora Daniela Palkowski. Inclusive, gostaria de agradecer aí a presença. Ela é especialista em oftalmologia. E aí, gostaria de passar a palavra para ela se apresentar um pouquinho, falar um pouco, né, da vida dela aí, como começou, tudo. E é isso. Ok. Bom, não vou falar quantos anos. Quem se entrega. Eu comecei a fazer oftalmo, eu faço oftalmo, só oftalmologia veterinária, 8 anos. Mas você clinicou, né, um tempo Eu também? cliniquei um tempo antes. Eu cliniquei e fiz... só cliniquei durante uns 7 anos. Depois cliniquei e fiz oftalmo, mas até uns 10 anos de formada. E aí depois eu resolvi partir só para essa área. Me formei em Londrina, na UEL. Depois eu me especializei pelo Qualitas. Fiz um aperfeiçoamento em oftalmo pelo Qualitas. Fiz a especialização pelo Qualitas de oftalmo e microcirurgia ocular. E desde então eu trabalho exclusivamente com oftalmologia em clínica privada e dou aulas também. Oportunamente eu dou aulas e acho que é isso. E teve algum motivo, assim, específico para você ter escolhido oftalmologia ou nenhum específico, assim? Eu acho que o motivo mais específico que todo mundo, quem faz oftalmo vai entender é a paixão. A partir do momento que você conhece e trabalha com oftalmo ou conhece mesmo alguém trabalhando com oftalmo, no meu caso eu tive uma inspiração que foi um professor, o professor Felipe Volk. Você meio que se apaixona por aquilo, pelo olho, e aí você não consegue mais. Como um sinal, né? É isso que eu quero seguir pra minha vida. Você não consegue mais deixar de fazer aquilo. Então, quem faz exclusivamente oftalmologia sabe do que eu tô falando. É a paixão que nos move, assim, a fazer a oftalmo e seguir por aí. Eu imaginei que outras especialidades também. Sim. Mas a oftalmologia é uma das mais bonitas. Porque, afinal, a gente tá falando de um dos órgãos mais bonitos do olho, né? Eu acho, né? O olho Legal. E aí, assim, hoje, existe algum principal desafio, assim, na oftalmologia, no dia a dia? Qual que é a maior incidência nos seus atendimentos? A maior incidência dos meus atendimentos, sem dúvida nenhuma, Laís, é olho seco. Isso é assim, todo dia eu atendo um paciente com olho seco não diagnosticado, né? Assim, não tratando de forma correta. Então, acho que essa, sem dúvida nenhuma, é a maior incidência. Tem gente que pensa que é catarata, enfim, né? Mas eu acho que a maior incidência é essa. Olho seco e disfunções do filme lacrimal no geral. E, junto a isso, as alterações dos braquicefálicos, que é meio que uma coisa ligada à outra. Hoje em dia tem muitos cães braquicefálicos, né? Pug, Bulldog francês, Bulldog inglês, Shih Tzu. E todos eles têm várias alterações oftálmicas, além do olho seco, mas que contribuem para o olho seco também. Então eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, hoje é a maior incidência, assim. Ô Dani, o braquicefálico, desde quanto tempo que você já indicaria passar com um oftalmo? Ju, eu acho essa uma ótima pergunta, porque realmente quanto antes, então assim, eu penso que saiu daquela fase filhotica, saiu da fase dos 4 meses, 3 meses, da fase de vacina, já vale a pena, porque assim, tem pacientes que com essa idade já têm alteração. Os pugs, por exemplo, que não é muito visível a alteração. Que não é visível. Algumas alterações são de pálpebra, né? Então, entrópio, enfim, né? Cílios alterados. Mas o pug, por exemplo, tem uma doença de origem genética também, né? Tem predisposição genética para isso, que é a ceratite pigmentar, que tem pacientes de 6 meses que a gente atende que já tem pigmento no olho. Então, se a gente já consegue ali começar a fazer alguma coisa para prevenir que isso progrida, porque é uma doença progressiva, a gente ganha muito, né? Assim, mas normalmente não é isso que acontece. Raramente eu faço consultas de rotina em filhotes, né? De braquicéfalos. É muito raro isso acontecer. Mas seria o ideal para prevenir futuras lesões, futuras úlceras de córnea, ceratite pigmentar, enfim. Porque tudo isso ali, assim, vai acumulando, né? Isso, as coisas vai progredindo e aí chega um momento que o olho realmente demonstra. Mas tem vários sinais que a gente já pode pegar e, inclusive, prevenir. Cirurgias profiláticas, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer. Pensando como um clínico, então, a partir do momento que você atende já no protocolo vacinal, por exemplo, um braquicefálico, você já pode avaliar aquele olhinho, ver se tem alguma coisa ali que pode já indicar E eu posso afirmar, assim, com toda certeza que 100% dos braquicéfalos
têm alteração oftálmica. Alguns menos importante, que talvez só precise fazer um controle, outros cirúrgicas, mas todos têm alguma alteração oftálmica. Todos, sem exceção. Tá. Então, e a próxima pergunta seria mais ou menos sobre úlcera de córnea mesmo, né? Que a gente acredita que tem uma incidência alta, como a gente estava falando, inclusive é uma consequência do olho seco. E aí, aqui pedir algumas dicas para os tutores prevenirem, né? No caso dos pets que tenham, mas a gente estava falando um pouco sobre consultas, enfim, até os próprios braquicefálicos, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso, que tem alguma questão assim que você consiga prevenir, passar alguma dica para os tutores. Tá. Então, assim, para os tutores, acho que fazer consultas de check-up, assim como a gente faz consulta com oftalmo, seria super interessante. Mas sinais clínicos importantes que eles devem levar em consideração e pensar em levar esse paciente para a consulta oftálmica. Olho vermelho, principalmente o branco do olho. O branco do olho não deve ser vermelho, o branco do olho tem que ser branco. Então, uma vez que está vermelhinho, né, e está passando ali, ficou um dia e no dia seguinte melhorou, tudo bem. Mas assim, continua vermelhinho, né? Até aqueles vasinhos, Dani. Porque às vezes parece um... Eu digo porque eu tenho Tobias, você sabe, né? Que é um braxé. Tá. Então, aqueles vasinhos vermelhinhos... Você está falando de um bem calibrosinho? Um só, um único calibrosinho. Esse mesmo. Esse não. Esse não. Esse faz parte, esse tá lá, esse não. Assim, o que a gente fala de olho calmo, que é o olho branquinho e um olho vermelho, são os vasinhos de toda a conjuntiva. Então, quando você olha aqui o branquinho do olho, você, né, levanta a pálpebra superior, você vê ali vermelhinho. Aquilo tem que ser branquinho mesmo. Branquinho, branquinho, né? Tem um vasinho ou outro, mas no geral é branquinho. Entendi. E aquele olho vermelho já chama a atenção. Então, esse é um fator. Olho vermelho, secreção em excesso, porque não é para ter, né? O olho pode ter um pouquinho de secreção quando acorda e tal, mas não é para ter secreção em excesso. Muito menos secreção esverdeada em excesso e tal. Acho que é um diferencial para os tutores. E outra coisa importante também é sinal de dor. Então, olhinho fechado é um sinal de dor oftálmica, é um sinal de dor ocular e a gente precisa ver esse paciente o quanto antes, de preferência. Então, acho que para os tutores é isso, assim, né? Os sinais de alerta que pode sugerir algum tipo de lesão na córnea. A próxima seria, inclusive, para os veterinários. Se tem alguma dica, não sei se segue as mesmas que você falou agora, ou tem alguma outra dica mais especial, assim? Eu acho que para veterinário, o diagnóstico de úlcera para os clínicos em geral, eu acho que está bem estabelecido. A maioria dos clínicos já fazem o teste de fluoresceína, né? Tem conhecimento disso e tratam, né? Já iniciam o tratamento. Então, eu acho que isso está bem estabelecido, não é nem necessário falar. Mas o que eu acho legal a gente frisar para os colegas clínicos é em relação a tratamento. Porque o que a gente costuma pegar são úlceras que progrediram de forma ruim, que evoluíram de forma ruim, não necessariamente só por causa do tratamento, mas às vezes se o tratamento tivesse sido um pouco diferente, eu acho que a gente teria resultados diferentes, né? Então, assim, o que eu mais costumo ver que os clínicos prescrevem, por exemplo, que daí acho que essa é uma das dicas principais, assim, da nossa conversa. Eles prescrevem anti-inflamatório com muita frequência, por exemplo, em úlceras de córnea. Então, é bem comum você ver Stil, Cetrolac, enfim, né? Os anti-inflamatórios da vida. Às vezes, eles prescrevem com uma frequência grande, de 4 vezes por dia, né? A cada 4 horas, 6 vezes por dia. E, assim, pode usar anti-inflamatório em úlcera de córnea? Pode. Desde que a gente tenha uma irritação grande ocular, uma uveiite reflexa, que a gente chama, que é uma inflamação dentro do olho, né? E que precise de anti-inflamatório. Caso contrário, a gente não usa. Por quê? Precisamos de inflamação para esse olho cicatrizar. O que faz cicatrizar é a inflamação. É a inflamação que chama os fatores de cicatrização. Então, se você usa, principalmente a longo prazo, anti-inflamatórios em grande quantidade nesse olho, você, de certa forma, inibe a cicatrização. Então, acho que uma das grandes dicas é essa. Não precisa de anti-inflamatório em úlcera de córnea, falando assim, bem em termos gerais, assim, né? Pensem em outras coisas. Eu costumo falar que a úlcera de córnea, para os veterinários em geral, né? Para os alunos também, quando eu dou aula, pensa na úlcera de córnea como uma lesão de pele, como qualquer outra. Uma ferida, como qualquer outra. Quando você vai tratar essa ferida, o que você pensa nesse paciente? Você pensa em não contaminar. Então, assim, se está contaminado, você pensa em fazer um antibiótico para evitar contaminação. Você sabe que o antibiótico não cicatriza a lesão. Você faz para evitar que isso contamine e piore.
né? Você também pensa em fazer algo para esse paciente não se traumatizar. Então, você põe um colar, você faz um curativo para esse paciente não ficar cutucando, principalmente se for em extremidade, a ferida, né? Então, assim, pense na úlcera de córnea como uma lesão como essa, como uma ferida também, que vai cicatrizar se bem tratada. É uma ferida, a córnea é um tecido, como qualquer outro tecido, ela é diferente, ela é transparente, ela é basicamente feita de colágeno, ela não tem camada córnea, né? Camada de queratina, né? Ela é basicamente de colágeno, mas é um tecido. E esse tecido tende a cicatrizar como qualquer outro tecido, desde que a gente faça as intervenções necessárias ali para isso evoluir bem. Então, antibiótico não cicatriza a úlcera, mas inibe contaminação e faz com que essa úlcera não piore. Então, antibiótico, né? Lubrificantes. E a gente tem, hoje em dia, os lubrificantes que caíram no gosto, assim, dos veterinários, é de hialuronato de sódio, né? Ácido hialurônico, que a molécula sintética é o hialuronato. E esse vai super bem. Tem uma formulação, inclusive, que a gente gosta bastante, que é de hialuronato com depantenol, né? Tem o gelzinho que a gente pode fazer a 1%, mas também pode fazer colírio, 0,5% e tal. E eles vão muito bem. Então, acho que ao invés de pensar em anti-inflamatórios, pense em manter a estabilidade desse olho com antibióticos, claro, e lubrificante. Porque uma vez que a gente tem lesão na superfície ocular, essa superfície ocular alterada altera toda a dinâmica do filme lacrimal. O filme lacrimal vai estar alterado. E a córnea, ela é embebida no filme lacrimal. Ela precisa de um filme lacrimal de boa qualidade, constantemente ali lubrificando ela. Então, se eu vou ter alteração nesse filme lacrimal, um lubrificante sempre vai ajudar. Por menor que seja a úlcera, por mais superficial que seja a úlcera, um lubrificante sempre tem o seu lugar. Então, muito melhor usar um antibiótico e um lubrificante associado do que um anti-inflamatório, por exemplo. Entendi. E eu costumo ver a inversão disso. O mais comum da gente acompanhar é a inversão. Às vezes eu atendo pacientes que não tem. Às vezes tem até olho seco, inclusive, né? Tem distúrbio do filme lacrimal, tem filme lacrimal em baixíssima quantidade e não está usando o lubrificante, mas está usando anti-inflamatório e está usando antibiótico. O colar protetor, para esse paciente não se traumatizar, é de fundamental importância, né? E aí, às vezes, a gente usa também um anticolagenolítico, né? Que também eu gosto do manipulado. Então, o anticolagenolítico, ele serve basicamente para a gente inibir aquela... Eu costumo falar para os clientes que a córnea vai brocando, então vai ali se fazendo... Ela vai se aprofundando, né? Na córnea já existem as colagenases e elas fazem parte da estrutura da córnea, elas são importantes. Quando a gente tem uma infecção bacteriana, as colagenases do mal, entre aspas, né? E metaloproteinases, elas se ativam ali na córnea e aí a gente pode começar a ter um amolecimento dessa córnea e um aprofundamento da lesão. O anticolagenolítico, ele entra aí, nesse ponto, né? O que eu mais gosto de usar é o EDTA, 0,35% manipulado. É isso, a gente ia te perguntar mesmo, os ativos, assim, que você mais costuma prescrever. O EDTA e tem alguma situação que está a úlcera que você fala, essa eu vou entrar com EDTA, essa eu não vou, assim, aparentemente o que o clínico consiga Eu acho enxergar. Que para o clínico, na dúvida, já prescreva. Porque não tem contraindicação de um anticolagenolítico, né? Porque, assim, tem algumas coisas que me faz, sim, optar pelo anticolagenolítico, mas desde que eu examine com os meus equipamentos e tal. Então, é uma úlcera não contaminada, com bordos bonitos, em franca cicatrização. Então, assim, ela tá ali toda bonita e tal, bem superficial. Eu não uso anticolagenolítico, porque normalmente evolui bem, mas porque eu tô examinando, né, assim, com meus equipamentos, enfim, né, com a experiência que a gente tem, mas para os clínicos que às vezes não têm os equipamentos necessários, né, ou mesmo a experiência disso, já pode entrar, principalmente se for paciente braxéfalo. Pugs, por exemplo, evoluem muito mal em relação à úlcera de córnea, costumam amolecer essa córnea muito rápido. Então, assim, na dúvida, EDTA, né? Prescreve EDTA. A acetilcisteína também tem vários oftalmos que usam. Eu, particularmente, não gosto.
Mas tem vários oftalmos que usam. Que tem a mesma função. Que tem a mesma função. Então, eu gosto do DTA 0,35%, mas a acetilcisteína vai muito bem também, né? Tem vários oftalmos que só usam a acetil. E aí, aqui vai a dica que a gente aprendeu na faculdade, pelo menos eu aprendi lá, anos atrás, de diluir fluimucil num colírio de lubrificante e tal. Acho que não precisa disso hoje. A gente não tinha farmácia de manipulação veterinária, né? De colírios e tal. Na época. E também acho que por questão de custo, mas hoje em dia, assim, não faz mais sentido nenhum, né? Fazer falar pro cliente comprar um fluimucil, comprar um colírio. Às vezes pega até mal, né? O cliente não pode não pegar gostar, mal. Né? E outra contaminação também disso. Você quer tratar uma úlcera porque ela pode contaminar, você faz antibiótico 10 vezes por dia, e aí você manda ele fabricar um colírio na casa dele, né? A chance disso dar ruim é grande, né? Então, acho que isso não precisa mais, né? Temos aí, e normalmente as farmácias de manipulação, a Drogavet entrega super rápido. Então, você pede hoje, geralmente hoje, amanhã tá na casa do cliente. Não precisamos mais dessa forma tabajara de fazer, né? Eu acho que não precisa mais. E eu acho que é isso. A dica para os clínicos, assim, em relação à úlcera de córnea é: pense numa lesão como qualquer outra, que tende a cicatrizar em 5 a 7 dias, como qualquer outra lesão. A partir do momento que ela não está cicatrizando nesse período, você fez ali a contenção, você está fazendo antibiótico, está usando o colar direitinho, está fazendo uma limpeza ocular adequada, está lubrificando, mas esse paciente não está evoluindo bem. A úlcera permanece lá, está até mais visível agora, por exemplo. Não está evoluindo bem. E pode se tornar uma emergência, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, não evoluiu, não teve essa evolução favorável, a úlcera agora está visível a olho nu, né? Ou seja, está mais profunda, porque uma úlcera superficial, ela não é visível a olho nu. A córnea, ela tem menos de 1 milímetro de espessura. Então, uma úlcera no epitélio, por exemplo, você não vê a olho nu. Você está vendo uma úlcera a olho nu, é porque ela já está em estroma, ela já está ali na metade da córnea. Então, evoluiu para isso, tô vendo ela a olho nu, o paciente não está melhorando, aí eu acho que é o momento de você pensar em referir esse paciente para o colega especialista, né? Porque uma úlcera não complicada, bem tratadinha, que tem tudo para cicatrizar, em 5 a 7 dias ela tende a se resolver. E se não tratada da forma correta, assim, como que segue isso, assim? Se não tratar da forma correta, na verdade, assim, eu tô falando isso para úlceras em geral, em especial úlceras traumáticas, né? Quando a gente atende, o que a gente vai buscar nesses pacientes? As causas. Porque se não está cicatrizando de acordo, ou tem alguma coisa neste olho que a causa, na verdade, está ali. Então, um cílio em posição errada, por exemplo, um déficit de filme lacrimal, né? Assim, tem alguma coisa acontecendo com essa córnea que não está deixando esse olho cicatrizar. Normalmente, as causas da úlcera tá ali. Está no olho, né? Isso é muito comum de acontecer. E às vezes tem colegas que acham que, não, mas úlceras recidivantes também. Acho que é outra coisa para você pensar em referir esse caso, porque as úlceras, elas são machucados e ponto. E aí, cicatriz e vida que segue. A cada 2 meses, está ulcerando no mesmo ponto, no mesmo lugar, no mesmo olho. Esse cão, ele não é tão cirúrgico a ponto de conseguir fazer uma úlcera sempre no mesmo lugar com a patinha. Ele não tem essa destreza, né? Então, se isso está acontecendo, tem alguma coisa neste olho que está favorecendo essa lesão. Mais um motivo para referir. Então, acho que úlceras que ficam voltando, úlceras que demoram para cicatrizar, como a gente já falou, úlceras que ficam voltando ali num intervalo curto de frequência, são úlceras que precisam ser referidas, né? E aí, uma vez que a gente recebe, a gente vai justamente fazer isso, buscar a causa. Será que tem um cílio em posição errada aqui? Nos braxéfalos tem assim, de balde. Bom, tem um cílio bem na direção da úlcera. Então, acho que ele é o problema. Então, a gente vai tratar esse cílio, vai tratar a úlcera, que enquanto isso não acontecer, não melhora, né? Ou a gente está falando de úlceras que não são só úlceras traumáticas. São outros tipos de úlcera, úlcera indolente, por exemplo, que na verdade a gente chama de distrofia epitelial, né? Que é uma distrofia do epitélio. Elas não cicatrizam, você pode encharcar esse soro de antibiótico, de lubrificante e colar por 40 dias. Tem paciente que eu atendo que vem há 60 dias tratando e não melhora. E ela tá sempre lá e ela não vai melhorar enquanto a gente não intervir. Nesse caso tem que debridar e tudo mais. Cirúrgico. Então tem as suas exceções, exatamente. Então a partir do momento que chega para nós é isso que a gente vai avaliar. Peraí, deixa eu ver aonde escapou. Talvez é porque tá fazendo antibiótico só 2 vezes por dia e a gente sabe que no mínimo tem que fazer a cada 6. Pode ser isso, então deixa eu resgatar isso. Não tá usando o colar adequado, deixa eu resgatar isso também. Tá muito profunda, né? Acho que esse olho não vai dar conta de cicatrizar aqui, então vamos pensar em cirurgia. Então, é mais ou menos por aí que a gente
gente faz, quando chega para nós, é assim que a gente tenta triar, né? Assim, descobrir a causa, o que está acontecendo e tentar tratar. Tá. Bom, então acho que a gente pode ir ficando por aqui. Gostaria muito de agradecer a doutora Daniela, né, pelos esclarecimentos. Acho que é uma dúvida muito recorrente, assim, principalmente para os clínicos gerais. E acho que é legal essas dicas tanto para o tutor quanto para o veterinário, né? Aí não sei, Juliana, aprendemos bastante sobre úlcera, Dani, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Quero aproveitar para falar sobre as suas redes sociais, aonde que o pessoal pode te encontrar, aonde que você atende, que pode entrar em contato. Se caso tiver um caso de úlcera aí difícil, pode chamar. Ou outros Dani, também. Ou outros também. O meu Instagram é o @danioftalmo. Meu e-mail danielaoftalmo@gmail.com. Eu acho que essas são as principais formas aí da gente se falar, né? E eu que agradeço o convite, foi muito bom. E eu espero voltar mais vezes. Legal. Que a gente muito obrigada. Nos sigam no YouTube. Nosso vídeo vai estar disponível nas nossas principais plataformas digitais.